Ontem, entrevista do dia. Hoje nós vamos entrevistar o prefeito de Natividade da Serra, o Evail Augusto, a quem nós agradecemos aqui pela presença nos estúdios aqui da Rádio 99 FM. Prefeito, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Bom dia, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e bom dia também a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Nos acompanha da entrevista o jornalista Bruno Lemes. Bruno, vamos começar falando aí. Vamos começar falando de festa, né? Pois é, Exponat que aconteceu algumas semanas atrás, um grande evento festivo da cidade esse ano, porque foi a 27ª edição, mais em cima da celebração dos 50 anos da Cidade Nova de Natividade da Serra. Já dá para fazer um balanço do que aconteceu lá na Exponat, prefeito? Olha, foi um evento muito proveitoso, né? Eu, na reunião com a equipe, eu até falei, né, que a equipe coordenou a festa, que a única palavra que eu achava para descrever a festa era impecável. Porque, graças a Deus, correu tudo bem, né? O planejamento é algo que nos dá uma dor de cabeça enorme pela grandiosidade do evento, né? Mas, graças a Deus, a equipe trabalhou muito bem e foi muito bom, né? Nós tivemos um grande público, né? Correu tudo maravilhosamente bem e a gente só tem a agradecer mesmo. O prefeito, eu acho isso que você falou muito importante, porque é uma questão de responsabilidade do gestor público. Quando você fala de uma festa, e o motivo justamente festa é comemoração, é você comemorar, e uma oportunidade de você agregar, de você não vou trazer dinheiro para o município, porque na verdade se você for na ponta do lápis, depois o senhor pode até falar sobre isso, se houve ganho ao mínimo, né? Normalmente gasta-se mais do que se ganha numa festa como essa, mas no que é que se ganha? Da oportunidade do povo comemorar, do povo agregar, do povo se juntar realmente, né? Gostar do local, gostar da cidade, elogiar a cidade, esse é o ponto. Mas tem um lado, prefeito, que eu sempre guardo comigo, que é o lado da responsabilidade do gestor, né? Eu imagino como é que fica a sua cabeça. Por quê? Se der tudo certo, é dividido isso entre todos aqueles que participarem, né? Seja a polícia, a segurança, os organizadores, a equipe, o pessoal do rodeio, todo mundo tem a sua cota, né, de elogios, de participação e tal. E é importante isso. Mas se alguma coisa der errado, quem paga é o prefeito. Né? Então eu imagino a responsabilidade do gestor, a sua preocupação quando chega no início da festa, né? Existe aquele lado realmente de procurar que tudo aconteça da melhor forma possível para não se correr esse risco, porque se tiver algum erro, cai nas costas do prefeito. O senhor entende assim também, prefeito? Olha, Pedro, realmente isso que o senhor colocou é muito pertinente ao assunto, né? Porque isso eu falo o tempo todo pro pessoal da prefeitura, né? A gente estando como gestor do município, né? Tudo que acontece de bom realmente é dividido mesmo, né? Os vereadores assumem uma parte, a equipe que organizou outra parte e tal. E deu uma coisinha errada, a culpa é do prefeito, né? Mas quando eu assumi, né, como prefeito, eu já tinha... sabia disso, né? Eu sabia exatamente que seria assim, né? E a gente não pode fugir à nossa responsabilidade, né? Eu tenho um agradecimento muito grande a fazer, é a Polícia Militar. A Polícia Militar abraçou a nossa causa lá, né? Porque antes da gente fazer o rodeio, a gente faz uma reunião com o judiciário, o juiz participa, a promotora, né? E a gente é muito cobrado sobre isso, e tem a questão também que todos os anos, desde que eu acompanho rodeio, já faz bastante tempo que eu acompanho rodeio, eu gosto muito de rodeio, quase toda festa ela tem problema com denúncias de maus tratos, essas coisas, né? E eu, sinceramente, sou nascido e criado na roça e eu sei que não tem maus tratos, né? O rodeio, quando é bem feito, ele não tem maus tratos. E esse ano, graças a Deus, foi a primeira vez que não enfrentamos nenhuma denúncia. No ano passado, para você ter uma ideia, na hora do rodeio começar, era às 17 horas, a gente recebeu um ofício do Ministério Público querendo embargar a nossa festa. E nesse ano nós não tivemos nada, porque nós conseguimos, né, cumprir rigorosamente todos os requisitos legais, né, para que a festa acontecesse. Mas foi um trabalho também, começou dias depois da festa do ano passado. E aliás, já estamos planejando do ano que vem, já fizemos uma reunião, né? Já coloquei até que no próximo ano, em vez de 4 dias de festa, nós faremos 5 dias. Uma semana de festa, praticamente. Semana. Realmente, vai ser uma semana de festa, né?
E por que isso? Porque o nosso rodeio, ele atingiu um nível nacional. Nós trouxemos esse ano, né, conseguimos, era um sonho conseguir, se nós conseguimos, trazer pessoas e equipes de níveis nacionais, né? As boiadas que pularam conosco, vários deles estão em Barretos, né? Nessa semana. O Almir Cambra, que é no meu entender, é o melhor locutor de rodeios do Brasil, esteve conosco, está em Barretos, né? Muitos dos peões que participaram conosco do rodeio estão em Barretos. Foi a maior premiação do Vale esse ano, tanto no rodeio quanto no torneio leiteiro, né? E eu sempre participo também do torneio leiteiro. A gente chega lá 7 horas da manhã, eu já tô lá, né? A gente vai dormir 2, 3 horas da manhã, mas 7 horas da manhã eu já tô lá. Porque o torneio leiteiro, ele é algo tão ou mais importante do que o rodeio para nós. Porque nós temos mais de 2.400 propriedades rurais. Então muitas pessoas são dedicadas a esse ramo lá na atividade. E a gente estando fazendo torneio leiteiro, a gente consegue a valorização dessas pessoas que trabalham no dia a dia, né? Com esse tipo de trabalho. Então isso é muito importante para nós. Mas a gente tem então esse agradecimento muito importante fazer para a polícia e a toda a equipe. E graças a Deus, teve uma postagem que eu fiz no Facebook, até achei interessante, que desde que eu ganhei a eleição, né, uma postagem que eu tinha feito no Facebook tinha dado mais curtida, tinha dado 680 curtidas. Aqui tinha dado mais. E dessa do rodeio tem uma postagem no Facebook que eu fiz que já está com 8.500 curtidas. Maravilha. Isso mostra a quantidade de pessoas que gostam, né, de rodeio. E tem gente do Brasil inteiro curtindo a postagem. Então, eu creio que... Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de festa e rodeio, né, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem realmente o que é o rodeio, como é feito, a maneira como é organizado, né, para que as pessoas possam quebrar esse preconceito também. Mas todo mundo gosta de festa, todo mundo curte festa, né? O povo precisa de alegria de festa, né? Realmente. E não vai ter, se não tiver uma atração e tudo mais ali, né? E curte, né? O rodeio, ele realmente, tanto é que o Brasil é campeão mundial, né? Sim. Vai disputar lá nos Estados Unidos, que é o país que todo mundo acha que só um brasileiro vai lá e desbanca, né? Não, bom é lá no Brasil, meu amigo, né? Não é fácil, não. Muito bem. Bruno Lemes. Prefeito, a importância da festa para a economia da cidade, como que você vê a realização da Exponat em relação a isso? Sim. E também a comparação com outras festas de rodeio aqui da região, Lagoinha faz, outros municípios realizam. Como que você vê a Exponat dentro desse circuito que existe aqui na região? Muito bem. A questão econômica, né? Nós temos trabalhado muito para tornar a cidade uma cidade turística, né? A gente, inclusive, nós afiliamos o município, né, na AMITESP, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. E a festa do rodeio, ela vem agregar muito, mas muito mesmo. Nessa postagem que eu fiz no Facebook até, eu achei interessante, tinha gente do Brasil inteiro curtindo, inclusive achei pessoas até de Portugal curtindo lá. Não tive tempo de olhar tudo detalhadamente ainda, porque, para ser sincero, não descansei direito do rodeio ainda. É muito cansativo naqueles dias de festa. Mas, além da gente estar lançando o nome da atividade aí no cenário nacional através do rodeio, os comerciantes nossos, todos eles, né, da cidade, eles ganham muito dinheiro com o rodeio, mas muito mesmo. Tem pessoas do comércio que nos dizem até que se não fosse o rodeio, seria preciso fechar as portas. Com o rodeio, eles arrecadam muito, que dá para manter o comércio em vários meses do ano. Então, o rodeio, ele é o carro-chefe de Natividade da Serra, muito embora a gente tenha, né, outras festas também. Inclusive, a semana tem uma festa, aproveitaram para fazer um convite pro pessoal, que a semana nem acabou direito, já começamos outros, né? Nós temos lá um Veloterra noturno, né? É um dos únicos também que tem na região. Geralmente, essas competições de motociclismo, elas acontecem durante o dia, né? Agora, lá na atividade é à noite, porque é bem no centro da cidade, tem como a gente fazer nesse local que a gente faz, o mesmo local que a gente faz o rodeio. É um local que era um antigo campo de futebol, né? A gente tem 2 campos de futebol no centro da cidade. Então, um foi destinado agora para eventos. Então, a gente faz esse veloterra noturno. E o rodeio, então, ele tendo inserido bem no centro da cidade, é o diferencial que ele tem das outras cidades. A gente tem um local no centro da cidade que é possível fazer uma grande festa. E os outros municípios não têm essa oportunidade, né? Então, fica prejudicado em relação a nós. Respeito, obviamente, todas as cidades que fazem rodeio. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que o nosso rodeio é o melhor hoje do Vale do Paraíba, principalmente na questão de respeito às leis do rodeio, de respeito também aos peões, né? Nossa premiação é a maior. Para você ter uma ideia, o rodeio que é realizado em Jacareí, que é uma grande festa,
né? Ele não é focado muito diretamente pro rodeio. Para ser uma ideia, em Jacareí, o torneio leiteiro, quem venceu lá, inclusive, é uma pessoa de Natividade da Serra, recebeu R$3.000 de prêmio. O primeiro lugar recebeu R$3.000. Na nossa cidade, quem ganhou o torneio leiteiro recebeu R$8.000. Então, mais do que o dobro, né? Quase 3 vezes o valor. Então, nesse ponto, prefeito, por gentileza, intervalo da Rádio 99 FM, 8h30, nós continuamos na rede social. E estamos entrevistando o prefeito Evaiel Augusto, que é prefeito de Natividade da Serra, está falando, inclusive, sobre o sucesso de premiação, né? Que a cidade de Jacareí, por exemplo, né? Não teve uma premiação tão boa quanto Natividade. Agora, essa pergunta ligada ao do Bruno Lemes aqui, o prefeito, se o senhor continuar com a sua explanação, deu lucro ou deu prejuízo? Como eu digo, para o município tem o gasto, né? Mas pensando a longo prazo, as pessoas que visitam a Natividade da Serra no rodeio, né? Elas voltam em outra ocasião. A gente Quer dizer, mas o trabalho realizado ele é positivo e não tem como falar em prejuízo porque incentiva o comércio da cidade, é isso, né? Sim, o lucro dos comerciantes é muito grande, né? E esses comerciantes, obviamente, investem na cidade, né? O dinheiro gira, o importante é isso, né? O dinheiro girar, né? E esse ano nós fizemos algo também bem diferenciado, que nunca foi feito na Natividade da Serra. Algo inovador mesmo. A gente criou uma praça de alimentação, 2 praças, né? Uma que a gente vende para que venham pessoas de outras localidades, de outras cidades que queiram estar vendendo seus produtos. Nós criamos uma municipal, que só poderia ser destinada a pessoas do município. E todas as pessoas, os comerciantes do município também, que tiveram nessa praça de alimentação, também venderam muito. Todos eles foram satisfeitos porque conseguiram vender bastante, sabe? Então é algo inovador que também está ajudando a alavancar o comércio do município, né? Como é que está o comércio de Natividade? Está melhorando? Está aumentando? Está melhorando. Inclusive nós tivemos aí recentemente, né, dados do CAGED dizendo que o emprego na Natividade está crescendo, né? Natividade tem um diferencial grande dos outros municípios, a questão do tamanho, né? Pequenininha, né? A cidade em si, nós temos 6.999 habitantes segundo o último censo. Mas eu até sempre vou na escola conversar com as crianças, né? Porque a minha formação também é na área educacional. Eu gosto de colocar um negócio que é interessante. Natividade é o 59º município maior do estado de São Paulo, né? Só que é o 4º menos desenvolvido do estado. Eu não gosto de usar a palavra mais pobre, mas na verdade é isso. Nós somos o 4º mais pobre do estado, né? E é um dos maiores do estado. E é o 59º maior do estado, o 3º maior do Vale do Paraíba. Isso. E eu gosto de contar para as crianças na escola, que eles ficam tudo com o olho regalado, né? Nós somos maiores do que 24 países. E, mais uma coisa interessante, nós temos 122 km² de água, né? Que é o reservatório de Paraibuna, dentro do nosso município, 122 km². Isso é maior do que 87 municípios do estado de São Paulo. Só a nossa represa é maior do que 87 municípios, né? E esses dados eu gosto muito de usar com o governo do estado, né? Para que ele nos ajude. Porque a gente não pediu que fosse construída a represa. A represa foi construída em 1973 para que não houvesse enchente aqui no Vale do Paraíba, né? Para não alagar a cidade do Vale. E nós pagamos a conta. O município chegou a ter 13 mil habitantes, caiu para 4 quando construiu a represa e hoje tem 7, né? Então o governo do estado tem uma dívida grande conosco. Nós temos conseguido bastante investimento baseado nessas premissas que eu tenho colocado, né? Que é esses números, que os números não mentem, né? Então a gente tem conseguido. Então a gente trabalhando na questão de movimentar o comércio, a gente está obviamente pensando no turismo da cidade, né? Então por isso a gente precisa fazer esses eventos, que isso atrai bastante gente. Prefeito, aproveitando que o senhor falou a respeito da represa, qual que é a situação atual envolvendo o transporte de balsas entre Paraibuna e Natividade, que até no ano passado teve uma movimentação política para evitar que houvesse prejuízo por parte lá da CESP? Como está a situação atualmente? Olha, esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei no meu mandato, né? Porque logo que eu entrei, a gente recebeu lá uma notificação do governo do estado, diz que o município seria obrigado a assumir as balsas. E as balsas, só uma que opera no centro da cidade lá, né, tem um gasto de mais de 2 milhões mensais. O orçamento da prefeitura é 39, então isso quebraria a prefeitura.
Estamos de volta com a Rádio 99 FM, entrevista do dia, ouvindo o prefeito Evaiel Augusto, prefeito na atividade da SEC, vai voltar a falar com a gente em seguida. Mas antes, Marcelo Pacífico tem informações do trânsito aqui na região do Vale do Paraíba, em nome de HS Peças Automotivas. Alô, Marcelo. Alô, Pedro, exatamente. Em Taubaté, a gente tem a informação aqui do trânsito neste momento, e a gente vem destacando aqui a voluntária Benedito Sérgio, no bairro da Estiva, com trânsito intenso. Fora isso, a cidade vem com tranquilidade no trânsito, sem problema. Tremembé também com tranquilidade. Pindamonhangaba, a gente observa aqui a Avenida Geraldo José Rodrigues Alckmin, parado o trânsito. Em relação a SP-125, a Oswaldo Cruz, né, que dá aí acesso ao litoral norte, Natividade também, Redenção, enfim. A rodovia está tranquila, tem sol, boa visibilidade, o motorista segue com segurança indo ao litoral ou retornando. Em relação a SP-123, a Floriano Rodrigues Pinheiro, tranquilidade também, o sol um pouco mais fraquinho, mas tem sol em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, e o motorista ganha assim as estradas do sul de Minas Gerais. A Dutra, o motorista segue ainda com tranquilidade sentido Rio de Janeiro, apenas observação de obra em Jacareí, né? O motorista na altura do 158 ao 157 tem o tráfego fluindo por duas faixas. Sentido oposto, tranquilidade em toda a extensão da Dutra, inclusive a chegada a Guarulhos, que sempre apresenta tráfego intenso, hoje está tranquilo. Quem vai a São Paulo, capital, não pode trafegar se a sua placa terminar em 7 ou 8, Pedro. Tá certo, a estrada lá para a Natividade da Serra tá tranquilo, tudo tranquilo, tem sol. Não tem nenhum congestionamento. Nenhum congestionamento, nada, tranquilo. No comecinho aqui do quilômetro 14, o pessoal chegando, mas está tranquilo. Mas está tranquilo. Tranquilo. Pode correr, né, prefeito? O prefeito vai devagar, retornar, né, com tranquilidade. Então tá bom. Prefeito, como é já que estamos falando aí de mobilidade, estrada, né? Qual é a condição dessa rodovia que liga aqui a região de Taubaté, a cidade de Redenção e Natividade da Serra? São duas cidades ligadas. Sim, a rodovia ela foi recapeada há um tempo atrás, né? Então, graças a Deus, nessa parte nós estamos bem, podemos dizer que estamos bem. Está tudo tranquilo, né? Tá, sim. O prefeito está falando nesse momento, respondendo a pergunta do Bruno Lemes, sobre balsa que liga Paraibuna, Natividade da Serra. O senhor teve uma preocupação muito grande e um trabalho intenso sobre isso, o senhor dizia, prefeito? Sim, logo no início do mandato, né, a gente recebeu uma notificação do governo do estado, da CESP, né, falando que o município teria que assumir as balsas. E a gente não tem condições financeiras para isso, né, uma preocupação muito grande. Então, juntamente com o prefeito Vitão de Paraibuna, porque são 3 balsas, na verdade, né, 2 que ligam o município de Natividade da Serra ao município de Paraibuna e uma que liga os bairros rurais nossos, a sede do município. A gente entrou na Justiça Federal, né, mostrando que nós não temos essa obrigação. Nós conseguimos arrumar um documento que é público, obviamente, mas que foi nessa administração que a gente conseguiu achar o documento, né, do governo Médici, na época o presidente Médici, quando construiu a represa, ele fez um decreto. E nesse decreto ele colocou, tem um artigo que é muito interessante, né? Ele diz exatamente que todo o ônus decorrente da construção do reservatório de Paraibuna seria de obrigação do consórcio construtor. E esse consórcio era o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas, né? E tinha a Eletrobras. Então a gente provou na Justiça que todo o ônus é obrigação deles. Se é obrigação deles, então eles teriam que subir. E a Justiça decidiu então que até que, liminarmente decidiu, né, até que ficasse resolvido realmente quem é o responsável, o Estado de São Paulo teria que continuar cuidando das balsas. E foi um alívio para nós. Um alívio em parte, porque essa decisão saiu em dezembro, o novo governo ia assumir em janeiro, né? E a Justiça disse que o governo do Estado era obrigado, tinha uma empresa terceirizada cuidando lá, que o governo do Estado tinha que assumir no dia 1º de janeiro. Daí o governo do Estado, na transição, não passou essa informação para o próximo governo que ia entrar. Daí no dia 25, exatamente no dia 24, na véspera do Natal, né, eu consegui falar com o vice-governador, com o Felício, que ia assumir, e o Felício conseguiu resolver pra gente, né, porque não tinha como eu assumir nem por um dia aquilo, é impossível. Daí o Felício assumiu o compromisso e no dia 1º de janeiro, então, desse ano, o governo do estado assumiu a terceirizada que estava e fez uma licitação, colocou outra terceirizada lá, né. Mas ontem mesmo eu ainda estive no Departamento Hídrico do Estado, porque nós temos também uma balsa que ela opera somente no distrito de Bairro Alto. Ela liga uns bairros adjacentes ao nosso distrito,
ao bairro Alto. E eu quero que o governo também assuma essa balsa. Na verdade, lá no passado, em 1973, o município assumiu essa balsa e ficou cuidando. E na verdade, como tem esse decreto Médici, então eles têm que assumir. Porque se todo o ônus da construção do reservatório é da obrigação do consórcio, então o governo vai ter que assumir esse também, né? Eles não estão querendo, obviamente, eu talvez precisarei mover uma ação judicial também, mas é algo que onera muito nosso município. A gente gasta por volta de uns 30 mil reais com ele lá, e não é nossa obrigação, a gente entende que não é nossa obrigação. Então, vou fazer eles assumir mais esse ônus. No caso, qual que é o caminho, prefeito, em relação a isso? A essa balsa? O senhor vai ao governo do estado pleitear isso, ou já vai entrar em vias judiciais? Eu já fiz 2 ofícios para o governo do estado, né? Só que como o governo ainda está, apesar do tempo que já está 8 meses, eu digo que é início, porque quando eu assumi a prefeitura também, demorou bastante tempo para mim conseguir resolver todas as questões pendentes, né? Então, eu estou conversando com o Departamento Hídrico do Estado, que é o responsável por tudo o que acontece relacionado às águas, né, do Estado, é o Departamento Hídrico. Então, eu conversei já bastante com eles lá, né? Eles chegaram a falar para mim que talvez um caminho mais fácil seria promover uma terceirização do serviço dessa balsa, porque hoje quem opera é o município, mas terceirizar e entrar num acordo com o governo do estado para o governo do estado pagar essa terceirização. Eu gostaria que eles assumissem definitivamente e já nem passasse para a prefeitura. Mas não havendo outra saída, né? Talvez essa saída também possa pelo menos desonerar a prefeitura do gasto, né? Que é manter, porque, como eu disse, o nosso orçamento ele é pequeno e o Departamento Hídrico tem se mostrado muito receptivo, sabe? Eles têm entendido que realmente a gente tem os nossos problemas, né? E eles têm os deles também, mas a gente tem que dividir as obrigações e cada um cuida da sua parte, né? Mas o serviço está melhor em relação ao serviço terceirizado, o novo serviço terceirizado lá pelo governo do estado, prefeito, na sua opinião? Pelo que eu tenho conversado com a população e com os funcionários, né, que trabalham lá, a gente não viu uma melhora significativa. Eles têm feito umas propostas muito legais, sabe? Que vão colocar sanitários, porque para você ter uma ideia, tem pessoa que anda 40 km para acessar a balsa e não tem sanitário nos portos. Então a pessoa tem que esperar, anda 40 km, às vezes chega fora do horário, porque a balsa opera somente nas horas inteiras. A pessoa tem que esperar lá 1 hora, às vezes praticamente, para depois passar a balsa, para depois conseguir chegar na cidade, para daí ter acesso a isso. Então a gente está fazendo, até inclusive a gente está propondo que a prefeitura também ajude nessa parte, né? A gente quer ajudar, quer trabalhar junto. E tem um outro problema sério que ocorre lá, quando tem muita neblina na represa, sabe? Daí acaba que em alguns momentos a balsa não consegue fazer a travessia por conta da neblina, né? Porque pode colocar em risco as pessoas. E a gente está pedindo para eles que eles modernizem os equipamentos lá são bem antigos, né? Então se houver uma modernização dos equipamentos, vai melhorar. E isso eles já se colocaram que realmente vão fazer. E parece que para os servidores também vai ter uma melhora significativa, a questão salarial, sabe? Vai ter um ganho grande para os servidores lá, porque o Estado ele tem que seguir, né, algumas as normas, né, trabalhistas na íntegra. Então eu creio que os servidores vão melhorar bastante. Prefeito, para encerrar com o senhor, como é que está o governo de São Paulo quanto à Natividade da Serra, né? Vem atendendo aí as demandas? Poderia ser melhor? O que o senhor pode responder? Olha, eu estou com uma esperança muito grande nesse governo, porque eu notei que foi feito um trabalho técnico muito grande no início. Colocou-se realmente pessoas técnicas no local certo, sabe? E isso me dá uma esperança muito grande, né? Porque desde o início do mandato tem falado isso para os servidores também. Se for lá na Prefeitura de Natividade, vocês vão ver que na porta de todos os prédios públicos tem o artigo 37 da Constituição, né? Porque eu sempre coloco que as pessoas têm que estar no lugar certo para fazer a coisa certa. Então não dá para ser político no lugar de técnico. E o governo do estado está fazendo isso. Ele colocou pessoas técnicas no local certo. E ainda não deslanchou, porque demora mesmo, mas eu estou com a esperança grande. A gente tem pleiteando lá uma creche, um asfalto lá no bairro de Pouso Alto e tal, e a gente tem sinal positivo deles que isso vai caminhar. Então a minha sensação é que o governo vai fazer um grande trabalho. Quero agradecer muito pela sua presença aqui, viu? Parabéns lá pela festa que aconteceu na atividade, parabéns pelo seu trabalho, e estamos aqui à inteira disposição, viu, prefeito, para divulgar aí as boas notícias, boas informações ao povo lá de Natividade da Serra. Muito obrigado, viu, prefeito?
Olha, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a rádio principalmente aí pela oportunidade. O senhor também, Pedro, né? Repórter, todo tá fazendo esse trabalho. E aproveitar e só fazer um convite. Visitem na Atividade da Serra, vocês não vão se arrepender. O município é muito bonito, muito extenso, né? Tem muita coisa para ser vista. E nós precisamos alavancar o turismo para que a população viva melhor. Então, visitem-nos. Tem comida boa lá, prefeito? Olha, muita comida boa. Aliás, nós temos um queijo lá, Pedro, que ele venceu um concurso mundial de queijos. Ah, que maravilha. Ah, é? E também nós estamos trabalhando muito hoje a questão do cambuci. Não sei se o senhor conhece Conheço, cambuci. conheço. Nós somos os maiores produtores mundiais de cambuci. Então nós estamos certo. trabalhando essa questão do O cambuci lá. Cássio Marcelo Passivo conhece mais que eu, mas eu conheço. Né? Prefeito, muito obrigado mesmo pela presença, que Deus proteja, viu? E muito obrigado aí pela sua presença. Eu que E agradeço. toda a Bom sua dia. equipe também que está aqui, viu, prefeito? Tá? Pessoal realmente muito bacana. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.